pessoal! Nós vamos dar início a mais uma aula. Essa semana nós vamos trabalhar com a disciplina Treinamento e Desenvolvimento. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o treinamento e desenvolvimento e alguns processos que envolvem o treinamento e desenvolvimento. O conceito de treinamento ele está relacionado a qualquer procedimento que tenha a intenção de promover e aumentar o aprendizado entre os colaboradores de uma empresa, visando particularmente a aquisição de habilidades para um determinado cargo. Então, esse conceito é um conceito bem básico, né, sobre o treinamento, que ele está diretamente ligado à aquisição de habilidades para o desempenho em determinado cargo. Tem um autor que ele vai falar que treinamento é a aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resultam em melhoria de desempenho no trabalho. Então, por aqui, nós já conseguimos imaginar e identificar que o treinamento ele é como se fosse uma sequência da avaliação do desempenho. Na semana passada, nós falamos sobre avaliação de desempenho. E nos nossos conteúdos, nós falamos e discutimos muito que a avaliação do desempenho, ela tem a intenção de diagnosticar, né, onde estão os gargalos, onde estão as falhas, para que, uma vez identificado essas falhas, esses gargalos, a empresa, o gestor, vai promover ações de treinamento e desenvolvimento para que a pessoa ela consiga melhorar a sua capacidade produtiva. Então, o treinamento ele tem essa intenção de fazer com que o candidato que está sendo submetido a esse processo de treinamento, ele consiga e adquira algumas habilidades quando ele está sendo submetido nesse processo. Qual que é o objetivo principal do treinamento? Impulsionar a eficiência. Um colaborador treinado é um colaborador eficiente. Ele vai incrementar e aumentar a produtividade. Se eu for considerar que um profissional ele treinado, que sabe fazer todo o processo, ele vai produzir mais e melhor. Ele vai elevar os níveis de qualidade, porque a prática leva à perfeição. Quanto mais eu faço um determinado produto ou serviço, eu fico praticamente com mais habilidade no fazer aquele processo. Ele vai promover a segurança no trabalho, porque indiscutivelmente também um colaborador treinado, e aí esse treinamento ele vai envolver também a parte da segurança do trabalho, e ele vai diminuir os refugos e o retrabalho, ou seja, eu vou diminuir, vou minimizar as minhas margens de erro. Então esses são os principais objetivos de um processo de treinamento. Quais são as modalidades de treinamento que nós temos? Hoje, com a pandemia, nós temos muitos treinamentos, né, à distância, que eles ganharam muita força, onde o treinando e o treinador, eles não precisam estar ao mesmo tempo, né, de forma síncrona. Muitas vezes eles podem gravar aulas, esses treinamentos podem ser feitos com videoaulas, com teleaulas. Em alguns casos, eles são feitos à distância, mas com momento síncrono, onde treinador e treinando estão ao mesmo tempo conectados, mas eles utilizam aí as tecnologias digitais. É uma modalidade de treinamento que está ganhando muita força, não só em função da pandemia, mas também em função aí do grande impulso que essas ferramentas digitais, essa tecnologia tem trazido de benefício para o meio empresarial e também para o nosso meio pessoal. Mas nós temos o treinamento presencial, que é o treinamento, né, tete a tete, vamos falar assim, todo mundo junto dentro de uma sala ou num local específico. Nós temos o treinamento em serviço, in loco, que ele acontece diretamente no local do seu trabalho. Os rodízios, que são considerados, né, os rodízios mesmo de setor, eu vou fazendo remanejamento das pessoas para que elas possam ir treinando nos setores. O estágio, que é uma modalidade de treinamento muito usada em algumas empresas, onde que eu contrato um aprendiz e eu passo para esse aprendiz todo o processo de aprendizagem que ele precisa adquirir para que ele possa aplicar na sua formação acadêmica, por exemplo, e ao final desse contrato, desse estágio, pode gerar
considerar uma contratação ou não. A visita técnica é você ir até o local para o treinamento. Por exemplo, se eu quero aprender técnicas de docência, eu preciso aprender a como dar uma aula com qualidade total. Eu vou até uma escola que faz esse tipo de treinamento, eu vou visitar, né, uma escola para que eu possa aprender dar essa aula com mais dinamismo, com mais didática, enfim. Reuniões informativas que geralmente são feitas entre gerentes, gestores, com a equipe. Encontros de disseminação de treinamento, geralmente, né, eles acontecem junto com os workshops e palestras em conjunto, para que você possa estar em um processo de imersão aí com os conceitos e os conteúdos que você quer aprender. E nós temos também os seminários, que geralmente eles vão tratar de um tema específico. Então essas são as modalidades de treinamento. Claro que existem outras, mas as mais utilizadas no momento são essas. E o que é desenvolvimento, pessoal? Enquanto o treinamento ele foca mais na habilidade para você desempenhar no seu cargo, o desenvolvimento ele é um processo de preparação e aprendizagem, e ele visa o longo prazo, e ele está mais relacionado com a pessoa. O treinamento é para hoje, é para você aprender a trabalhar no seu cargo hoje, para operar aquela máquina hoje, para aprender as rotinas do escritório, do departamento de recursos humanos hoje. Já o desenvolvimento é a longo prazo, você constrói esse desenvolvimento dentro da empresa. Então nós costumamos dizer que o treinamento ele está mais relacionado para o cargo, e o desenvolvimento ele está relacionado para a pessoa, para que ela desenvolva habilidades e competências, para que ela consiga se desenvolver profissionalmente. Não tem nada a ver com o cargo, ela tem que se desenvolver como pessoa, para ela se sentir um profissional realizado, um profissional completo. Treinamento está mais ligado ao cargo, desenvolvimento está mais relacionado com a pessoa. E aí aqui eu trouxe um quadro comparativo para que vocês possam entender, né, as principais diferenças entre treinamento e desenvolvimento. Como eu já disse, treinamento a curto prazo, para hoje, desenvolvimento a longo prazo, para você desenvolver competências e habilidades para você usar no seu desenvolvimento pessoal e também profissional. No treinamento, eu tenho foco em aprimorar processos ou execução de tarefas, uma vez que ele está voltado para o meu cargo. Já no desenvolvimento, eu tenho foco no crescimento da pessoa. E aí a gente gosta de falar, né, do chá da administração. O chá da administração é o conhecimento, habilidade e atitude. E esse termo chá, ele é um termo que é muito usado, né? E se eu perguntar para vocês, qual dos três é o mais importante? Conhecimento, habilidade ou atitude? Talvez você vai virar para mim e vai falar que é conhecimento, outra pessoa pode achar que é habilidade, já outros podem achar que é atitude. Não existe aquele que está certo ou que está errado. Na verdade, todos os três estão super certos. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade, mas é fundamental que eu tenha atitude. Exemplo, eu quero fazer um bolo e eu não sei fazer bolo. Eu busco uma receita na internet, coloco lá, né, no Google, pesquiso na internet como fazer um bolo, e através daquela receita eu vou seguir o passo a passo e eu vou fazer esse bolo. O conhecimento eu estou adquirindo quando eu faço essa pesquisa, quando eu tomo essa iniciativa de buscar por esta receita. A habilidade eu vou construir com o tempo. O meu primeiro bolo vai sair bom? Provavelmente não. Vai ficar solado, vai ficar queimado, vai ficar cru, não vai crescer, ou vai ficar muito doce, ou vai ficar sem doce. A habilidade eu adquiro com o tempo, ao passar dos anos, ao passar das etapas desse processo de construção de conhecimento. E a atitude é o que eu acho que é o mais fundamental, mas também todos os outros dois são, é porque se eu não tiver atitude para poder buscar receita, vai sair bolo? Não vai. Então não adianta ter conhecimento, não adianta ter habilidade se eu não tiver atitude. Caso de vocês estavam desejosos em aprender algo sobre departamento de recursos humanos, se inscreveram no curso. O que vocês fizeram nesse momento da inscrição? A busca pelo conhecimento. Vocês estão buscando conhecimento, vocês estão aprendendo sobre os recursos humanos.
Quando vocês praticarem, quando vocês atuarem, trabalharem diretamente ou como assistentes, vocês vão desenvolver habilidades que o setor exige de vocês. E vocês tiveram a atitude de buscar por esse conhecimento e vai correr atrás dessa habilidade. Então, conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá da administração, os 3 conceitos são importantes e fundamentais. No meu ponto de vista, se eu não tiver atitude, eu não busco conhecimento e tampouco terei habilidade para poder desenvolver esse conhecimento que eu adquiri. O treinamento ele tem ação de aperfeiçoamento pontual, ou seja, para aquele momento, e no desenvolvimento, a ação de aperfeiçoamento ela é contínua. Eu sempre quero mais, eu sempre busco me desenvolver mais e melhor. No treinamento, a aprendizagem é passiva, no qual o indivíduo recebe apenas o conhecimento da prática aplicada. Já no desenvolvimento, o processo de aprendizagem é ativo, o indivíduo é protagonista do seu desenvolvimento. Ou seja, eu sei os pontos fortes que eu preciso desenvolver mais, eu sei os pontos fracos que eu quero e preciso desenvolver mais. Então eu sou o protagonista, eu busco pelo meu desenvolvimento. No treinamento, alguém vai me treinar, alguém vai me instruir, porque eu não tenho esse saber, eu estou buscando esse conhecimento ainda. No treinamento, as instruções estão colocadas na prática e no desenvolvimento exige tempo para a incorporação e aprendizado dessas técnicas. Então essas são as principais diferenças entre treinamento e desenvolvimento. Então eu gostaria de focar que o treinamento é a curto prazo e o desenvolvimento é ao longo prazo. E aí nós temos também algumas etapas do processo de desenvolvimento, né? Do treinamento, o título está errado. Etapas do processo do treinamento, depois eu vou trocar. Primeira etapa, diagnóstico. Então, na etapa do diagnóstico, é o levantamento das necessidades. Eu vou fazer um levantamento dos conceitos, né? E daquilo que eu preciso desenvolver. Depois eu vou planejar essa etapa desse planejamento, desse treinamento, desse processo de treinamento. Nesse planejamento, eu vou colocar tudo que a pessoa que vai ser treinada vai precisar aprender. Depois eu vou para a execução, ou seja, o treinamento propriamente acontecendo. E por fim, nós temos a fase da avaliação. Diagnóstico, planejamento e aí execução, avaliação. É claro que alguns processos, se vocês forem pegar algumas teorias, e até no nosso material didático tem até mais alguns processos, mas é porque quando a gente quer explicar de forma mais detalhada, nós vamos, por exemplo, o diagnóstico, que é o levantamento das necessidades, o planejamento, o desenvolvimento, a execução e a avaliação. Então, pode ser que algumas teorias vocês encontrem aí um processo chamado desenvolvimento, porque você faz o levantamento, você planeja como que vai ser esse processo de treinamento, você desenvolve esse planejamento, depois você executa e, por fim, você planeja. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, o tema era esse. Nós vamos continuar as nossas discussões no nosso fórum e eu vou trabalhar com vocês no fórum essa semana sobre o chá também da administração, que é esse conhecimento, a habilidade e a atitude que é tão importante para nós, né, profissionais de recursos humanos e também para todos nós, e aí que vamos atuar, seja tanto no RH quanto em outros setores. Eu espero vocês no fórum e que nós possamos promover essa discussão para que nós possamos, além de termos essa aula, nós também termos mais uns encontros lá no nosso fórum. Pessoal, então, até a próxima, um abraço e até mais.